21 horas, 13 minutos, programa Voz do Evangelho 87,9, Simão Dias FM. Estamos ao vivo, pedindo aqui licença, oportunidade para adentrar o seu lar com a nossa voz, para que o Espírito de Deus, através da Bíblia Sagrada, se faça presente aí na sua vida, na sua casa, nessa noite de quarta-feira. Hoje nós temos podcast, né? Como todas as quartas, os irmãos e irmãs já sabem, nós aqui nos propomos a falar quase 2 horas sobre um tema específico e hoje, preste atenção, convida todo mundo aí, porque é polêmico, tá? A gente vem de uma tríade aqui de assuntos que fala sobre coisas de família. Nós falamos primeiro sobre união estável aqui, muito amplamente. Depois falamos, semana passada, sobre casamento na ótica bíblica e cristã. E hoje, o mais polêmico de todos, com certeza, divórcio sob a ótica cristã, tá bom? Vamos usar a Bíblia, vamos usar a palavra e vamos entender esse tema tão sensível, mas que infelizmente é uma realidade em nossos dias, dentro da igreja também, tá certo? Nós já queremos orar, agradecer a Deus pela oportunidade, os irmãos vão entrando, daqui a pouco o culto acaba nas igrejas, e os irmãos vão entrando aqui, daqui a pouco o pastor Elivan vai fazer essa interação com os irmãos que estão através do Instagram, mas aqui conosco nessa noite o diácono Estevão, controlando aqui a mesa, presbítero José, pastor Elivan, irmão Eduardo Santos, diácono Eduardo Santos. Deixa eu revelar aqui um mistério que para nós já não é, mas o irmão Eduardo vai ser consagrado, graças a Deus, a diácono, aqui na igreja Adebrai Sergipe Simão Dias, e nós já tratamos ele como diácono, um servo de Deus, um irmão abençoado, e Deus só tem a acrescentar mais e mais na vida dele em nome de Jesus. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus para que Deus nessa noite nos inspire, porque o tema, além de ser relevante, é polêmico, e nós precisamos de uma inspiração divina para tratar sobre coisas que são sensíveis. Irmão Eduardo tem muita pergunta aqui, boa, polêmica também, para interagir junto conosco, e como de costume, as perguntas vão sendo feitas, a gente vai falando aqui, depois o pastor Elivan completa, presbítero José, e nós vamos fazendo essa escala, esse rodízio aqui. Eduardo também, apesar de não ser casado, mas ele está aqui nessa parte aqui das perguntas e está interagindo conosco, e você que tem a sua pergunta, sua dúvida, o seu esclarecimento, você pode nos mandar através do Instagram ou através do WhatsApp. Às vezes a pergunta é complexa, você não quer ser identificado, você pode mandar através do WhatsApp da rádio, não é isso, Estevão? Cadê o número do WhatsApp da rádio? Tá colocando aí? Ligue esse link, WhatsApp 79999424699 999424699, é esse? Às vezes a pergunta é polêmica, você não quer se identificar. Então você pode acessar a ferramenta do WhatsApp e mandar para nós aqui, tá bom? 9942-4699 é o WhatsApp da 87,9. Se quiser mandar a pergunta bem clara, bem objetiva, Adebrai Sergipe Simão Dias, através aqui do chat ao vivo, da live, do chat não, da live ao vivo aqui. Mas vamos orar? Vamos orar com o irmão Eduardo Santos, em nome de Jesus, para que o Espírito de Deus nos abençoe nessa noite de quarta-feira. Eita. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar nessa noite. Querido Deus e amado Pai, neste momento nós queremos te apresentar esse podcast. Toma, Deus, a direção deste trabalho, que nossas dúvidas venham ser sanadas, que as dúvidas dos nossos ouvintes venham contribuir de maneira muito gratificante e abençoada. Nos abençoe, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já quero fazer uma interação rápida aqui. Irmã Diaconisa Michele, Deus abençoe. Elisdete Ferreira, o Cleverson, que está aqui também, a Claudiana, o Valdeilson, a Islan, que é a esposa do presbítero José, e demais irmãos que vai estar entrando daqui a pouco. Eu acabei de sair da igreja, o culto ainda está acontecendo, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas também. Daqui para 9h30, 9h35, os irmãos vão estar em peso aqui e o nome de Jesus vai ser glorificado, tá bom? Então se prepare aí, compartilha essa live aí, por favor, com pelo menos 2 ou 3 pessoas que você tem amizade, convida, chama para cá, e nós vamos debater aqui um tema sensível, mas um tema atual, tá bom? Só que eu quero pegar uma base bíblica aqui para a gente fazer aqui esse enfoque inicial, que está em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 15, tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia, Malaquias
Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 15. Daqui a pouco, não se preocupe, a gente vai ler Mateus 19, vai ler Coríntios 7, não se preocupe, tá bom? A gente vai ver na perspectiva da lei, o que é... Não se preocupe, tem muita coisa para ser falada aqui, mas uma coisa que eu lhe peço, participe conosco, mas com um coração sensível e acolhedor, tá bom? Porque tem pessoas que estão passando, já passaram por esse trauma do divórcio e elas não merecem ser julgadas, né? E nem apontadas. Pelo contrário, elas têm que ser acolhidas, respeitadas e cada caso é um caso, tá bom? Então, muita calma nessa hora, muito Deus no coração, para que a gente não machuque ninguém, para que a gente não agrida a personalidade de quem quer que seja, mas que nós consigamos passar aqui aquilo que a Bíblia deixa bem claro, tá bom? Como eu sempre digo, existem dois tipos de você dizer uma verdade. A primeira é direta, nua e crua, sem se importar em machucar. A segunda é com todo amor, com todo acolhimento e com perspectiva de esperança para essa mesma pessoa. Então, duas verdades que podem ser ditas de duas formas que fazem prejuízo e que também dá lucro a outra pessoa. Qual você vai escolher como cristão? Sempre a verdade que acolhe, que traz para perto e que deixa esperança como símbolo de um futuro promissor para quem quer que seja, tá bom? Use a sua ferramenta para dar vida, lembre disso. Não use a ferramenta que Deus lhe deu para matar ninguém. Use ela para dar vida. É isso que o Evangelho preconiza. Então vamos lá, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu vou pedir aqui em nome de Jesus para o pastor Elivan fazer essa leitura. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, em Malaquias, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Algumas traduções vai ter não divórcio, mas, aliás, repúdio, mas divórcio. Então, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Glória a Deus. Vamos começar introduzindo aqui sobre a questão do divórcio. Eu vou começar, pastor Elivan vai complementar, presbítero José vai falar também, tá bom? Eduardo vai participar, ele tem muita coisa para perguntar e dentro das perguntas ele também interage, trazendo um ponto de vista, ainda que seja solteiro, mas a gente não pode desconsiderar a opinião do irmão, tá bom? Mas deixa eu introduzir aqui. O que é o divórcio? O divórcio é, infelizmente, a quebra de um mandamento. O matrimônio é um mandamento. O matrimônio é um sacramento da igreja. Além de ser mandamento, é um sacramento. O matrimônio, em terceira instância, é uma instituição divina. A idealização do casamento não vem da mente do homem. Ela vem da mente extraordinária de Deus. Você não vai ver em nenhum lugar em Gênesis Adão pedindo uma mulher. Você não vai ver Adão dizendo que está sozinho, que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Não há esse texto. Não há essa conjuntura, né? Mas é o Senhor Deus, através da sua sabedoria, que ele mesmo diz que não é bom que o homem esteja só. Por isso, o Senhor Deus faria para ele, o homem, uma adjutora, que estivesse diante dele e que a servisse como sua esposa. Segundo a Escritura, Adão dorme, do seu lado Deus retira a varoa, e eles agora, ambos são uma só carne. Deus institui o casamento, né? Os romancistas bíblicos e teológicos, eles costumam dizer que Deus faz o casamento de Adão e Eva. É claro que isso aqui não é bíblico. Isso aqui é poético, né? É uma literatura poética religiosa
que muitos judeus creem e propagam, que Deus ele faz o casamento entre Adão e Eva no jardim. Só que o divórcio, ele é a quebra desse mandamento e é a ruptura dessa instituição. O texto que nós lemos é enfático em dizer que, em termos gerais, Deus odeia o divórcio, abomina o divórcio. Deus está deixando claro aqui que o divórcio não é nem a primeira saída, nem a segunda saída, nem a terceira saída, nem não é saída alguma. Porque o divórcio não é a perspectiva de Deus para o casamento. Eu não quero me aprofundar, porque daqui a pouco nós vamos trazer esses parâmetros bíblicos aqui que remetem à reconstrução. Lembra do que eu falei semana passada? Que reconstruir é mais difícil do que construir. Construção é o matrimônio. Reconstrução é quando alguém desiste de divorciar e passa a tratar os problemas já estabelecidos dentro da relação. Então, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Só reconstrói algo que está quebrado. Um relacionamento quebrado. Um matrimônio que está passando por crises, né, financeiras, sexuais, sentimentais, comportamentais. Às vezes não é padrão de diálogo resolver problemas, e isso vai acarretando muitos e muitos problemas dentro desse relacionamento. Ocasionará em divórcio. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. Mas para complementar, eu quero aqui passar a palavra para o pastor Elivan, para ele fazer as considerações iniciais, e depois o presbítero José, e logo após, eu não sei se meu som caiu aqui, não caiu, né? E logo após, o diácono Eduardo já vai trazer aqui a primeira pergunta em nome de Jesus. Pastor Elivan. Glória a Deus. Amados irmãos, o desafio de tratar sobre o equilíbrio entre casamento e não divórcio é um compromisso e ideais de Deus para conosco, de nós para com Deus. Porque o casamento requer compaixão, amor, alegria. Então, diante da perspectiva bíblica, e até dentro desse texto que nós lemos em Malaquias 2, 15 e 16, o que seria o casamento? O casamento, eu vou falar de divórcio, mas eu quero só fazer um comparativo entre casamento e o divórcio. O casamento é uma aliança voluntária. O casamento é uma aliança voluntária de amor entre o homem e uma mulher. O casamento representa uma aliança de amor, como Deus fez uma aliança com o seu povo. O casamento é uma aliança de companheirismo, o casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Agora, o divórcio é a quebra dessa aliança conjugal. O divórcio não foi instituído por Deus. O casamento sim foi instituído por Deus. O divórcio não foi instituído por Deus. Ele é uma permissão, né? Às vezes nós dizemos, não, Deus, não, nós já lemos aqui, Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio é uma quebra de aliança conjugal. O divórcio, ele não foi uma instituição divina. A instituição ou sacramento ou ordenança foi o casamento. O divórcio não. O divórcio não é da vontade de Deus. O divórcio é uma quebra de aliança feita na presença de Deus. Por quê? Porque o casamento é uma aliança feita por amor, companheirismo, testemunhada por Deus, mas também é a quebra dessa aliança feita também na presença de Deus. Divórcio também é uma situação em que não agrega valor positivo por causa vamos dizer assim, do resultado que vai acontecer. O desgaste emocional, físico, psicológico, da pessoa, das pessoas envolvidas, dos amigos, parentes, igreja, pastores, enfim. É só para dizer o que causa. Enquanto o momento de alegria do casamento, de festividade, aliança, companheirismo, o divórcio é tudo o contrário. Imagine aí, né? Então nós vamos, no decorrer, falar sobre esse desafio, né? E vamos tratar diante da perspectiva bíblica sempre. Graças a Deus. Presbítero José também. Senhor, para os irmãos, como já foi relatado a respeito do divórcio, irmãos, nós sabemos, como o evangelista Eduardo já tratou desse assunto, que Deus, ele repudia o divórcio, né? Aí a gente podemos parar e analisar por que existe tantos divórcios, irmão? Tantos casamentos acabados. Está faltando o quê para que não aconteça isso nesses divórcios? Então,
Já foi explicado nos outros podcasts aqui a respeito de casamento, né? De um pilar, né? Que é você dialogar com a sua esposa para que o seu casamento seja duradouro. Então, eu acho que falta esse diálogo entre a esposa e o marido, para que não haja tanto divórcio, porque virou algo tão costumeiro que as pessoas estão se divorciando por qualquer coisa, irmãos, né? Aí eu pergunto, será que tem faltado o amor, né? Aquele verdadeiro amor na vida daqueles que vê a sua esposa e diz eu te amo, ela vê seu esposo e diz eu te amo, e no fim, né, o casamento vai caminhando e a gente vê que acaba esse amor, acaba essa paixão, né? Então eu acho que o divórcio, né, Deus ele permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo, né? Mas Deus repudia o divórcio, né? Se você casar, eu tinha essa base comigo, irmãos que estão aqui, a pessoa casou uma vez, pronto, tem que viver com o resto com a mulher a vida toda, até morrer, até que a morte o separe. Mas depois eu vi irmão Eduardo pregando uma certa feita, e ele falava até sobre isso mesmo. Quer dizer que se o homem e a mulher adulterar, ele tem que ficar com a mulher, tem que ficar sozinho, ele vai para o inferno porque a mulher adulterou e ele não pode casar com outra. Eu achava que quando o homem adulterasse ou vice-versa, o homem tinha que ficar sozinho, ou então pedir perdão, mas a mulher, aquele que adulterou, que cometeu o pecado, né, ele ficava sozinho porque ele cometeu o pecado, ele vai para o inferno porque cometeu o pecado, e o homem estava livre, ou a mulher estava livre para casar com outra. Eu achava assim, que se eu pecasse, então eu tinha que viver sozinho, minha mulher está livre para casar com outra, porque quem adulterou foi eu, então eu estou condenado ao inferno. Essa era a minha mentalidade, Concepção, não é? Né? Essa era o meu pensamento. Então não é, irmão. E onde fica a graça de Deus? Onde fica o sacrifício de Cristo? Então Deus repudia o divórcio. Ele não quer que aconteça, mas infelizmente tem acontecido, né? Então vamos dar a oportunidade aí para os irmãos falar, depois eu falo. Eu só quero concordar rapidamente aqui com o Cleverson, o irmão aqui que está ao vivo. Ele diz assim: no caso de Malaquias, Deus estava reprovando os judeus por praticar o divórcio ilicitamente, não por causa de relações sexuais ilícitas. Por isso Deus reprova o divórcio em casos banais. Concordo, verdade. O texto e o sentido ali de Malaquias fala sobre divórcio de qualquer maneira. Mas a gente vai prosseguir aqui porque Eduardo já tem uma pergunta forte para fazer. E eu tenho algo forte para dizer também em relação a divórcio. Lembra do que eu falei no início? Divórcio não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a última saída. Eu tenho uma palavra forte aqui em relação a isso para dizer a vocês, tá bom? Vamos lá. Antes da minha primeira pergunta, deixa eu abrir um parêntese aqui, só para trazer algo que é pertinente. Tipo assim, vivemos em um mundo muito hoje do relativismo, né? E infelizmente a agenda casamento entrou nessa pauta. Então o que a gente escuta muito hoje, principalmente nesses jovens que estão dispostos a se casarem no futuro, é assim: se não der certo hoje, eu me separo amanhã. Justamente porque essa pauta casamento entrou em discussão no âmbito cultural, social, e faz parte de uma agenda ali, seja para destruir a família. Então, século XXI, hoje, o casamento entrou nessa pauta do relativismo. Se não der certo hoje, a gente vai e ser feliz como outra pessoa. E não é dessa forma que a Bíblia ela traz, não é dessa forma que a Bíblia ela nos orienta, como já foi dito aqui pelos nossos irmãos. Mas a primeira pergunta é a seguinte: quais são os motivos bíblicos para o divórcio, né? O que é que a Bíblia ela traz a partir de que pressuposto a Bíblia traz de que o divórcio ele é aceito? É agora. Vamos lá.
Deixa eu começar aqui, eu passo para os irmãos. Vamos lá. A pergunta é simples, objetiva e direta. Quais são os motivos bíblicos que se aceita a questão do divórcio? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender. Eu vou falar pela terceira vez, porque eu sei que tem pessoas novas chegando com o passar dos minutos aqui. O divórcio não é a saída. A saída é a reconstrução do casamento. Porque se nós formos apologistas do divórcio, nós vamos contra a Escritura. O normal, o bíblico, é reconstruir o relacionamento. Só que tem relacionamentos que não dá para reconstruir. O que fazer? É uma problemática, né? Deixa eu dar aqui algumas visões de irmãos que são, assim, homens de Deus, pastores, homens de Deus que eu considero e que eu entendo serem profetas genuínos de Deus nessa geração. Vamos lá. Qual é a visão da Assembleia de Deus em relação ao divórcio? Vamos lá. Caso a caso, a Assembleia de Deus adota Mateus 19 como um parâmetro para o divórcio. A Assembleia de Deus não apoia o divórcio. A Assembleia de Deus, como algumas pessoas pensam, não é uma igreja permissiva que lida com a questão do divórcio como se estivesse lidando com a questão do namoro. Não, o divórcio é algo grave, complicado. É a ruptura, como eu disse, de um mandamento, de um sacramento e de um conceito bíblico. Só que existem casos impossíveis de serem contornados. Então, a Assembleia de Deus lida caso a caso, tendo Mateus 19 como um parâmetro de especificação de caso a caso. Irmãos pastores abençoados como Hernandes Dias Lopes, o que é que ele pensa sobre o divórcio? Ele pensa que o divórcio é cabível dentro de duas perspectivas. Qual é a primeira? A primeira são relações sexuais ilícitas, que é o adultério, seja do homem ou da mulher. Ou o segundo ponto que ele traz à tona, o abandono. O pastor Hernandes Dias Lopes crê que o abandono e o adultério são preceitos para um segundo casamento. Mas outros irmãos, pastores abençoados, eu vou dar outro nome aqui que é bem polêmico, também reformado, Paulo Júnior. Paulo Júnior não crê que haja nenhum preceito bíblico para divorciar. Não. Se casou, é até o fim da vida. Independente se houve adultério, independente se houve qualquer tipo de problemática durante o percurso desse casamento. Mas vamos lá. O que é que eu penso em relação a isso? Primeiro, nós precisamos entender, estou dizendo pela quarta vez aqui, porque o tema é sensível, que o divórcio não é a melhor saída. A melhor saída é a reconstrução do matrimônio. Porque há perdão, há suporte emocional para perdoar o adultério, então é melhor ficar. Há suporte emocional para lidar com a traição, lidar com a vergonha, com os traumas emocionais. Há esse suporte emocional, psicológico, para tratar os dois dentro de um relacionamento que pode ser saudável uma vez mais, então é melhor ficar no casamento. É melhor. O divórcio não é a primeira saída. O grande problema dos casais modernos, até cristãos, é que eles perderam a capacidade de perdoar. E eu lhe digo que um casamento ele não se deteriora de uma hora para outra. O casamento, como o pastor Elivan bem frisou semana passada, é algo que tem que ser cuidado. São promessas que têm que ser cumpridas. São alianças que não podem ser quebradas. São confianças que não podem ser esquecidas. Quando esse ciclo de relacionamento vai se quebrando dentro do matrimônio, muita coisa vai se perdendo ao longo do tempo. Como o que, por exemplo? Vamos lá, interesse dos cônjuges um pelo outro. A parte sexual sempre fica prejudicada quando problemas não são resolvidos no âmbito do casamento. Quando há o afastamento sexual, há um preceito bíblico de tentação. E aqui eu vou dar uma dica, e não é uma dica. É muito mais do que uma dica. É algo para você colocar na sua vida prática aí. Não abandone o seu marido ou a sua esposa sexualmente falando. Você está induzindo ele ou ela ao adultério. Tem problemas? Trate. Tem crises emocionais? Trate. Tem falta de diálogo? Comece a conversar. Está difícil o entendimento entre os dois?
procure ajuda com o seu pastor. Não quer que a igreja saiba? Procure um psicólogo, procure alguém para lhe ajudar, mas não queira de jeito nenhum se esconder do seu cônjuge. Escute uma coisa, marido e mulher não é para dormir separado. Marido e mulher não é para dormir em quartos separados. Ainda que tenha uma celeuma, uma briga, um problema, resolva, chame para perto. Faça com que esse relacionamento não adoeça a ponto de querer se divorciar. Tá bom? Eu não quero me alongar, daqui a pouco eu vou falar sobre coisas que não dá para reconciliar. Então, infelizmente, o divórcio vai entrar não como uma saída que traz saúde emocional, mas como a única perspectiva da coisa. Tá bom? Daqui a pouco eu trago isso, mas eu quero ouvir o pastor Elivan também. Bom, resumidamente já foi bem explicado, muito bom. E diante da perspectiva, 2 pontos cruciais, como o reverendo Hernando Dias Lopes falou, eu também destaquei esse ponto para frisar, que seria a infidelidade conjugal e também a questão do divórcio, né, da liberação, vamos dizer assim, a permissão, e também a questão do abandono. Esse abandono poderia ser pelo descrente, como aí eu vou ler agora 1 Coríntios 7, isso. que é importante fazer essa leitura, depois a gente pode destacar alguns pontos, né, e do abandono pelo descrente ao crente, né, e que seria por causa de muitos assuntos, mas um dos principais seria às vezes por causa da religião. Eu estou usando a palavra religião, né, mas é importante entender que é por causa desse sentido. Por exemplo, 1 Coríntios, eu sei que o evangelista falou que nós iríamos ler alguns textos, e a gente vai só lembrando. Eu vou ler só para a gente se lembrar. Ele citou esse texto quando nós falamos de casamento também. A gente teve um final do primeiro podcast sobre união estável, isso. Né? Paulo diz assim, ó, digo isso, 1 Coríntios 7, dos 6 em diante, diz assim: digo isso com concessão e não como mandamento, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele ficou sozinho, ele não se casou, né? Então ele continua dizendo o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro modo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar, devem-se casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Aos casados, aí agora ele vai reforçar o que o evangelista Eduardo está tocando nesse assunto toda hora. Veja bem, nós estamos falando de divórcio, né, de segunda perspectiva bíblica, segunda perspectiva de algumas igrejas, porém, entretanto, ele está frisando toda hora, e é muito importante, aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Então, reconcilie-se com seu marido. Aí ele está falando, é o que ele está dizendo, primeiro reconciliar-se, primeiro analisar todas as situações, conversar, perdoar. Elivan, mas a segunda perspectiva bíblica, 2 pontos, né, e foi citado pessoas que têm, vamos dizer assim, caráter, gabarito para falar sobre isso, como Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, de perspectiva um pouco diferente, mas não é fácil perdoar uma traição, não é fácil, irmão, mas se há um amor, como Jesus Cristo amou a igreja, aí é dar a vida pela sua esposa, como ele deu pela noiva. E imagine tudo que nós fazemos no dia a dia, né, para quebrar a aliança com Jesus Cristo, esquecer, não buscar, não conhecê-lo, e todos os dias ele perdoou nossos pecados lá na cruz. Então, assim, diante disso, aos outros ele diz assim, no versículo 12, eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Agora Paulo tinha tanta responsabilidade, e vamos dizer assim, que ele disse assim, eu mesmo digo isso, se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela. Ele está todavia, ele está dando um ênfase para a construção da aliança em amor e companheirismo. Ele está toda a vida falando sobre isso, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, agora são santos. Todavia, se o descrente se separar, que se separa, é aquela questão, pode ser um conceito religioso, ou abandono,
né? Que às vezes há pessoas que abandonam o seu cônjuge, vão-se embora, somem na vida. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. E eu fico por aqui reforçando mais uma vez. O divórcio que vamos dizer assim, permitido seria por causa da traição, da infidelidade, por causa do abandono, seja ele por causa de assunto religioso, mas o que Paulo sempre está dizendo, reforçando, e o que o evangelista Eduardo está comentando, e eu vou também trabalhar nisso, sempre tem uma maneira de sentarmos, conversarmos, comunicarmos, perdoarmos e vivermos de acordo com o que a palavra diz. Como Jesus amou a igreja, ama a sua noiva, nós, como marido, também devemos reforçar dessa forma. Claro, quanto mais você está cheio de Deus, mais você exala o amor, mais você vai ter condição de perdoar e também evitar a infidelidade, a discussão religiosa, o abandono, entre outras. Presbítero José, quer complementar? Amém. Agora, irmãos, a gente estamos falando de um assunto tão importante que diz que a ferida só dói naquele que estão doente. Você imagina agora a gente tratando desse assunto, que quem já está passando por essa situação e ter uma capacidade de perdoar, como já foi abordado aqui, reconstruir. É fácil? Não é. Não é fácil, irmão. Porque quem se machuca, quem feriu, quem está ferido, leva tempo para essa ferida ser cicatrizada. Então, é um assunto tão importante, irmão, que eu não quero nem sonhar. Eu não quero nem sonhar em passar nessa situação. Uma dor gigante. Uma né? dor gigante. É uma dor, né? De você confiar e de repente você saber que alguém lhe traiu e vice-versa, irmão. Então é algo, só sabe a dor quem passa. Então é tão importante, a gente tem que refletir quem está passando. Será que ela tem, será que ele tem a capacidade de perdoar, de reconstruir o seu casamento por causa de uma infidelidade? Então é tão importante isso que a gente fica pensando, pensativo, que não é fácil, né? Só entre aí, irmão. Eu quero complementar uma coisa importante sobre a questão do perdão. Preste bem atenção, você que me ouve aí. Esse papo aqui, esse diálogo aqui, não é um diálogo de julgamento, né? Independente da sua situação atual, você que nos ouve do outro lado, aqui não tem preconceitos em relação à sua situação atual, de jeito nenhum. Nós estamos aqui dentro de um diálogo bíblico, escriturístico, mas também acolhedor, lhe mostrar saídas, conceitos bíblicos para você ter mais saúde emocional dentro do relacionamento. Mas foi abordado aqui a questão do perdão. E eu preciso reenfatizar aquilo que o presbítero José falou em relação à quebra da aliança. A quebra da aliança constitui-se adultério. E o adultério, segundo Mateus 19, é um preceito bíblico para o divórcio. Não dá para fugir dessa realidade. Não dá para fugir. E aí alguém pode me perguntar, mas se o adultério é um preceito bíblico para o divórcio, por que alguns homens de Deus, e eu conheci alguns, viu? Eu já pertenci a igrejas, a uma igreja, antes de chegar na Assembleia de Deus, era uma igreja pentecostal, que não admitia o segundo casamento em hipótese nenhuma, Elivan. Não admitia. A igreja, ela não admitia de jeito nenhum um segundo casamento, mesmo se esse segundo casamento viesse debaixo do preceito de Mateus capítulo 19, se houvesse um adultério. Isso aí é um conceito da igreja. Mas vamos lá. Talvez a maior dificuldade em perdoar é lidar com as feridas emocionais que esse adultério causa. Agora eu vou dar um dado aqui, é um dado geopolítico, e é verdadeiro, você pode pesquisar. Todo casamento
que ele é finalizado de forma traumática, seja por um abandono, seja por um adultério, seja por uma violência doméstica, que já foi pautado aqui pelo irmão Cleverson, e é muito relevante. Tem pessoas, crentes, mulheres, que apanham dos seus maridos, e que por medo de morrer, abandonam eles. Como é que a gente vai desamparar essas mulheres? Me diga aí. Não dá para desamparar. Então, causa uma ruptura emocional gigantesca, feridas na alma gigantescas, difícil de tratar. Só que existe uma coisa por detrás, dentro dessas 3 mazelas. Quais são elas? Adultério, abandono e violência doméstica, que ainda é mais grave. E você vai entender agora. Ninguém que sai de um relacionamento, ele sai ileso. Ninguém que se divorcia fica ileso emocionalmente. Existem feridas na alma que acompanham esse homem ou essa mulher durante o processo pós-divórcio o tempo todo. Aonde é que isso vai ser demonstrado? Quando ele está solteiro? Quando ela está solteira? Quando ele está ainda no viés de procurar uma pessoa? Não. Isso se manifesta sempre, por favor, escute isso, no segundo relacionamento. Por quê? Porque existem coisas que não foram tratadas. É simples de entender. O ser humano, ele não se cura sem propósito. O ser humano não se cura sem tratar as feridas emocionais. Para que haja uma saúde emocional para um segundo relacionamento, isso precisa ser tratado. Só que isso não é tratado na grande maioria das vezes. Por quê? Porque quem sai de um relacionamento, preste atenção, abusivo, quem foi abandonado ou quem sofreu adultério, acha que a ruptura simples da coisa vai curar. E eu digo aqui, debaixo do temor do Espírito Santo, que não cura. Pelo contrário, aflora, piora a situação. Isso desemboca de um ponto central quando um segundo relacionamento é adquirido. Por quê? Porque todos os traumas, toda desconfiança, toda falta de confiança vai ser depositada dentro desse novo relacionamento. E aqui é onde eu queria chegar. Estatisticamente falando, Pastor Elivan, Estevão, José, Eduardo, irmãos que estão aqui, o segundo casamento, estatisticamente falando, isso aqui não é uma regra geral porque eu não sou o dono da verdade. Estatisticamente falando, o segundo casamento tem menos vida útil do que o primeiro casamento. Por quê? Porque toda essa problemática foi para o segundo. É a mulher que não confia no marido. Mesmo ele não tendo traído, mas a desconfiança do primeiro persegue o segundo marido. É o homem que não larga a ideia do adultério do primeiro casamento da mulher e agora culpa a segunda mulher por uma coisa que ela nunca fez. O que é isso aí? Feridas na alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando em reconstrução. Reconstruir. Eu sei que é difícil, que é duro e que é complicado. Só que eu vou dar uma dica de ouro, abençoada para vocês que me ouvem. Se houver amor, preste atenção. Se houver amor ainda, esse casamento pode ser restaurado. Eu lhe disse aqui, não é a vontade de Deus, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira saída, nem a última saída ao divórcio. É por isso que o Paulo Júnior fala que não há prerrogativas para divorciar, porque o sentimento cristão tem que prevalecer. Eu entendo a palavra dele, mas sei também da complexidade de lidar com a traição. No meu caso, graças a Deus, não sei. Mas se receber alguém, eu vou saber tratar as feridas dessa pessoa. De quem foi abandonado. De quem sofreu violência doméstica. De quem apanhou. De quem foi ameaçado de morte, Elivan. Ou ameaçada de morte. Que na grande maioria das vezes são mulheres ameaçadas pelos maridos. Mas há amor. Tem como reconstruir pelo amor? Tem. É difícil, é duro. Só que esse perdão, quando ele é completo e reestrutura a relação, a graça de Deus trabalha no seio familiar. Irmãos, eu sei de pessoas que tinham maridos, mulheres que tinham maridos que atiravam dentro de casa quando chegava bêbado. E que essa mulher teve a oração e o perdão como a reconstrução do seu matrimônio. E hoje vive um lar abençoado.
Eu sei de mulheres que perdoaram a traição do seu esposo. Eu vou falar abertamente. Eu traí a minha mulher. Não quando crente, quando descrente. Mas a minha mulher decidiu me perdoar. A minha esposa, há 20 e tantos anos atrás, decidiu continuar comigo. Conseguiu me suportar e orando a Deus para que eu fosse transformado, e isso aconteceu. Preste atenção. Se nós tivéssemos divorciado, eu não tinha uma história de vida com ela, nem ela comigo, e nem os filhos que foram frutos desse perdão seriam nascidos também. Tudo tem um preço, é verdade. É difícil, mas eu digo uma coisa para você: se tiver amor, vale a pena. Em nome de Jesus. Agora, Eduardo tem uma pergunta, né? Deixa eu fazer Pode um complemento. Pode fazer. Do mesmo assunto, e eu quero dizer assim que eu também passei pela mesma situação do evangelista Eduardo. Aconteceu de fato a mesma coisa comigo. O meu testemunho também é assim. Antes de ser cristão, a minha esposa me perdoou também de traição. Eu não era, mas ela era cristã. E nós viemos para cá, morar há 19 anos. 19, vou fazer 20 anos agora em Simão Dias. Nós somos cearenses. Então, quando chegou aqui, eu caí na tentação e no vício do alcoolismo. O vício do alcoolismo. Sendo assim, chegou o momento que eu estava chegando com muita violência em casa e ela disse assim: você para de beber, eu vou embora. Ela era cristã e eu não. E ela foi embora. Só que quando ela chegou, a gente passou ainda 45 dias separado, mas não divorciado, né? E Deus falou com ela lá no Ceará. E disse a ela: volte para o seu marido. Né? E ela disse: como eu vou voltar? Eu corri os riscos com meus filhos, longe da minha parentela. E Deus disse: pode ir, que quem está mandando sou eu. E eu, quem promete, vai cumprir. E ela voltou, e para a honra e glória do Senhor, hoje estou na presença de Deus. Né? Deus, eu tenho trabalhado muito na minha vida, mudou a minha história. Foi promessa dele e ele cumpriu, mas eu quero dizer o seguinte: ela foi corajosa, ela confiou em Deus. Eu sei que nem todos os casos vai ter uma história tão bonita, outros já se separaram. Né? E por quê? Porque por causa da violência, por causa do alcoolismo, por causa do marido descrente, da briga e discussão religiosa. Vai ter muitas situações nesse caso. Alguns casais vão chegar da igreja, vamos dizer assim, vão usar uma palavra grosseira, um histórico de relacionamento muito torto, né? Mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, né, aí vai começar a haver as mudanças. Então, no meu caso, houve mudanças e até hoje, graças a Deus, né, eu consigo até dizer assim, que a minha esposa não me acompanha, né, isso não é um mérito meu, é Cristo que vive em mim, eu sei que vive nela, no sentido de a busca, porque quando eu me recordo de eu vê-la orar, chorar, jejuar, buscar, ir para a igreja, no período, né, isso me bateu um arrependimento, e hoje eu entendo que eu tenho que fazer cada vez mais e melhor por ela. Então, assim, quando a Bíblia apresenta diversas passagens sobre divórcio, que pode ser interpretada de diferentes maneiras, Marcos 10, 11 e 12, Jesus diz que quem se divorcia e casa com outra pessoa comete adultério. Mateus 19, 9, Jesus diz que quem se divorcia e casa com outra pessoa comete adultério, a não ser por causa das relações ilícitas. Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Lucas 11,4, Efésios 4,32, fala da reconciliação e o perdão, que devem ser características na vida do crente. Aí agora é onde eu digo, e 1 Coríntios 7, 2, 32 ao 35 também vai falar que Deus pode querer, ele pode aceitar, mas ele quer que todo mundo tenha a oportunidade de perdoar. Aí vai dizer assim: Elivan, diante de tudo isso, o que mais importa é quando o crente, o cristão, ele conhece a Jesus, ele vai passar a discernir bem todas as coisas e ele vai ter a oportunidade de perdoar ou de evitar o ponto de chegar a esse tipo de extremo. Mas quando a pessoa chega, aí seria injusto nós abandonarmos, né, de nós não influenciarmos pessoas para sair de uma violência doméstica, de nós não apoiarmos no sentido de cuidados especiais para evitar uma morte, para evitar algo pior, né? Então, assim, nesse caso,
realmente o abandono, a traição de uma pessoa que não quer nada com a vida, nem é crente, e abandona, e também a questão da violência doméstica, eu acredito sim que nós devemos apoiar, ajudar. Claro, influenciar, mas tem que ter muito cuidado com isso, para evitar que a pessoa venha até perder a vida. Individualizar caso a caso. Caso a caso. O Eduardo está com uma pergunta aqui muito boa, que vai remeter a algumas situações que são usuais dentro do contexto cristão. Pode fazer, Eduardo. Meus irmãos, prosseguindo aqui, a pergunta é a seguinte: existem razões válidas, além do que a Bíblia ela traz, a questão da violência, como já foi citado aqui, mas existem outras razões que são válidas para o divórcio, além do que a Bíblia identifica como específicas? Então, a pergunta é simples. Existem outras razões que podem ratificar o divórcio, que são extra Mateus capítulo 19 e algumas incidências em relação a 1 Coríntios capítulo 7. Mas antes eu quero interagir aqui com o irmão Cleves, que diz: os versículos 3 a 6 mostra que a resposta de Jesus transcende a discussão do texto de Deuteronômio 24 e volta à ordem da criação por Deus. Jesus vê o divórcio como uma negação fundamental da ordem criada. Concordo com você. Jesus ele não aplaude o divórcio, né? Jesus ele ratifica coisas que o coração humano não consegue se dobrar diante da vontade de Deus. Por isso, o divórcio ele é tolerado em algumas situações, mas não é a prerrogativa divina de jeito nenhum. Mas vamos lá. Existem razões extras. Mateus capítulo 19, a gente poderia colocar Hebreus 13 também, 1 Coríntios capítulo 7, que coadunam para que o divórcio possa acontecer. Eu vou ser muito claro. Vamos lá. O grande problema do divórcio no meio cristão é a falta de maturidade para lidar com a problemática do casamento. Eu vou repetir. A incidência dentro do meio cristão em relação ao divórcio é a falta de maturidade para lidar com as complexidades do casamento. Eu não estou colocando aqui adultério, tá bom? Não estou colocando aqui violência doméstica, abandono, não estou colocando isso. Eu estou colocando coisas que são triviais. Se vocês não sabem, a maior prerrogativa do divórcio no meio cristão, hoje, não é apenas o adultério. É a questão da incompatibilidade de gênero. Pelo amor de Deus, irmãos. Ninguém casa com um igual. Você não casou com uma pessoa que se parece com você em tudo, pelo amor de Deus. Eu não casei. Minha esposa, ela é completamente diferente de mim. E eu tenho que lidar com a problemática. Eu sou completamente diferente dela. Ela tem que lidar com essa problemática. Coisas pessoais. Ela não acorda de bom humor. Eu acordo. Se eu não entender a questão dela acordar mal-humorada, acontece uma briga. Porque eu estou dizendo que ela acorda muito mal-humorada. Entre a primeira meia hora e a 1 hora que ela acorda, muito mal-humorada. É uma característica da personalidade dela. Não é que ela está com raiva, não, isso é dela, inerente a ela. Outra coisa, ela é extremamente frágil na questão de identificar alguns tipos de coisas que remetem problemas. Eu sou diferente, mas é uma característica dela. Se nós não tivermos esse entendimento para lidar com a problemática um do outro, vai dar problema, irmão. O maior erro dos cristãos hoje dentro da igreja é não lidar com os problemas dentro do casamento. É porque ele não me ouve. Você ouve ele? É porque ela não faz aquilo que eu quero. Você tem comunhão com ela em relação àquilo que ela é, àquilo que ela tem. Então tem que ter entendimento. Esse entendimento só pode acontecer na base do amadurecimento. O casal maduro, ele ouve um ao outro. O diálogo não é uma prática cristã, infelizmente. Os cristãos não conversam sobre problemas. Eles não identificam um para o outro os seus pontos de vista. Na verdade, se alguém identificar, geralmente o outro lado não quer ouvir. Isso aqui é inerente à mulher. Às vezes, a mulher, preste atenção, ela não gosta de ouvir muito. Na verdade, a mulher gosta de falar. O homem, ele não gosta de falar muito. O homem também não gosta muito de ouvir porque ele é muito prático.
Só que dentro dessa perspectiva, se não tiver um entendimento de diálogo, falta de amadurecimento, são coisas que acontecem, não é de um dia para a noite, meses, anos a fio, sem ter uma resolução, anos a fio sem conversar, sem com que ele ou ela coloque, como diz aí, o pingo nos is. E isso tem que ser colocado, porque o que está em pauta não é apenas a união de duas pessoas, é uma família que pode ser quebrada. São filhos que terão a problemática de conviver com pais separados. São pessoas que vão, com certeza, para um segundo relacionamento carregando traumas do primeiro. E todo esse ponto de vista, se não for trabalhado, vai gerar divórcio. Sabe qual é a maior tristeza que eu vejo? E aqui eu quero passar para o pastor Elivan. É quando o divórcio, pastor Elivan, ele é feito por base de banalidade. Isso aqui é muito ruim. Que coisa banal, divorciar por qualquer motivo. A maior tristeza é ver um homem de Deus, um pastor, divorciando de uma esposa que tem a mesma faixa etária dele, casando com a mais nova. Que coisa feia, sem sentido, antibíblica, anti-evangelho, anti-Deus. A mesma coisa a mulher para o homem. A mulher passa a não mais admirar, como se ele ou ela fosse bonitos a vida inteira. E não é. O casamento é um processo de maturação até daquilo que você vê. Porque quando existe amor, quando existe comunhão, aquilo que você vê, mesmo não sendo a mesma visão que você tinha 10, 20 anos atrás, ela vai ser maturada agora pelo seu amadurecimento e pelo seu amor. Eu vou falar em termos claros aqui. Pare de reclamar da celulite de sua esposa, meu irmão. Pare de idealizar uma mulher perfeita. Sua mulher está envelhecendo e você também. Pare de reclamar que isso aqui está ruim, que aquilo está ruim. Pode ajudar ela financeiramente? Ajude. Agora não faça comparação. Trazendo comparação para dentro de casa, querendo que sua esposa seja aquilo que ela não é. Forçando algumas coisas que não é para ser forçada, porque casamento, além de entendimento, mutualidade, é amor. Então, por favor, entenda isso aí. A maior problemática do divórcio é a banalização. Presbítero José vai falar, depois o pastor Elivan. Pode falar, Elivan. Então, é importante a forma, o evangelista Eduardo traz algumas perspectivas para que nós venhamos a melhorar. Isso é bem importante. Quando eu trouxe uma palavra um pouco vulgar, que eu falei que algumas pessoas vão chegar na igreja tortas, né, de relacionamentos tortos, eu quero dizer que a pessoa não conhecia Jesus, não era cristã, aí ela já chega de 2, 3 relacionamentos, mas agora quando conhece Jesus, eu tenho que lembrar que o divórcio e a nova aliança, né, ela tem que ter uma perspectiva agora diferente. Por exemplo, João 8, do 1 ao 11, Jesus teve compaixão de uma mulher, né, que foi pega em adultério. Depois, ele, em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o quê? Que se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é, coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, quer dizer que o cristão ele vai criar novas perspectivas bíblicas, usando princípios bíblicos para poder criar um relacionamento saudável. Agora, diante de tratar de pessoas cristãs, a partir do momento que ele vai, aí agora a pessoa vai se casar no civil, né, vai buscar o relacionamento de uma forma correta, aí a pessoa vai ter uma perspectiva diferente, ela vai ser influenciada a como, olha a influência que o evangelista Eduardo está trazendo para a gente. Comunicação, cuidado com o seu cônjuge, amar, investir, tratar bem, falar bem. Eu jamais vou admitir que alguém fale mal da minha esposa, nem meus filhos, evangelista Eduardo. Eu admito que entre em conflito com a minha esposa. Minha esposa sabe do que eu estou falando, ela está ouvindo, ela sabe do que eu estou falando. Eu não admito nem meus filhos entrar em contradição, em atrito, ou falar mal da minha esposa. Eu não admito. A minha esposa em primeiro lugar. Hoje, diante de uma perspectiva bíblica, princípios bíblicos, depois de aprender muito sobre isso e tratar do que a gente está tratando. Ontem, quando eu não era cristão, era totalmente diferente. É tanto que ela me deu o ultimato, mas Deus me restaurou. Então, quer dizer assim, a igreja,
Hoje ela é mediadora desta graça. A liderança eclesiástica é mediador, promovendo restauração, comunhão, palavra, para que nós possamos agora não mais cair nesses erros, né? Por exemplo, um casal cristão hoje, né, vai ter a oportunidade de ser influenciado a errar menos, a não chegar no extremo da violência, a não chegar no extremo da humilhação religiosa, a não chegar no extremo da traição, enfim. Mas aos casos de pessoas cristãs com julgo desigual, que chegou e uma se reconcilia, uma ganhou, uma foi salva, outra ainda não, e fica aquela perspectiva da gente tentar unir. Nós falamos aqui da união estável, naquele processo todo, ter essa perspectiva de mudança, de melhora. Eu creio que Deus vai agir. Portanto, é aquela velha questão. Diante da perspectiva bíblica, professor Eduardo, o que mais vai incentivar é que não haja divórcio. Que alguém pode dizer assim, mas tem um pastor que é casado de novo. Eu não vejo problema nenhum. Ele foi traído, a mulher deixou. O problema é a banalidade. Aí agora ele tem uma perspectiva diferente. Ele casou, ele tem responsabilidades, né? Eu estou falando, seja qualquer líder eclesiástico, ele lhe dá o respeito. Ele já agora nova criatura, é como qualquer outro que aceitou Jesus e agora tudo se fez novo. Agora ele anda em outra perspectiva bíblica, ele agora muda, saiu do lamaçal do pecado, está sobre a rocha, é uma nova situação. Então assim, eu acredito que sim, que agora a partir desse novo casamento, ele não pode se divorciar, porque aí fica aquela situação, banaliza. Se continuar, né? Não, ele tem que agora pro resto da vida, que agora ele está em Cristo. Ele é nova criatura, tem novos pensamentos, tem nova perspectiva bíblica, tem novos princípios que lá no mundo que não tinha Jesus Cristo, nem princípio tinha. Então esse é um ponto de vista que nós estamos trazendo. Talvez muita ênfase a não se divorciar, a perdoar, mas é porque a Bíblia nos mostra e nos dá mais ênfase sobre isso. Mas também tem a perspectiva, como eu falei, no caso da violência, temos que rever o caso separadamente. Com certeza, abandono, violência, adultério. Então, respondendo o professor Eduardo, eu acredito que não tem outro motivo, porque quem é cristão agora tem que agir de forma diferente, né? E quem não é, aí agora nós vamos tratar, vai ser tratado pela palavra. E aí a perspectiva agora diante da Bíblia Sagrada vai fazer com que a pessoa evite algumas situações. Presbítero José? Vamos lá. Presbítero José. Não é fácil. Daqui a pouco Eduardo tem uma pergunta Coisa forte boa. aqui, viu, que vai impactar. Irmãos, então a gente tem que entender uma coisa, irmãos, que o divórcio não é só apenas por causa de uma traição, né? Temos que abordar também isso, porque as pessoas hoje, até no meio cristão, estão se divorciando por qualquer coisa. Qualquer coisa, não deu certo, eu já quero casar com outra. A mulher não fez a chapa do cabelo. Isso, aí já quer se divorciar, entendeu? Então não é só por causa de uma infidelidade. É porque não deu certo, eu vou casar com outra, amanhã caso com outra, eu quero saber onde é que vai parar, tanto casar. Porque se não ficar dando, não dá certo hoje. Se não dá certo hoje, esse é o pensamento da humanidade hoje, dos dias que nós vivemos hoje. As pessoas dizem assim, eu vou casar, mas se não dá certo hoje, eu separo e amanhã caso de novo. E parece que muitos cristãos estão entrando nessa onda aí. Não deu certo, eu vou me separar hoje e amanhã eu vou arrumar outra mulher. E até quando você vai ficar nessa situação? Porque, biblicamente, como já foi falado nessa noite, Deus repudia o divórcio. E eu não posso estar trocando de mulher como estou trocando de uma roupa. Hoje eu estou com uma, amanhã eu estou com outra. Então vai virar algo tão triste, irmão. Tão banal. Tão banal. Então é melhor a gente tratar desse assunto. Que pessoas comecem a meditar, analisar a sua vida. A mulher que Deus te deu, é sua. Zele por ela, cuide dela, ame ela. Lembre que você formou uma família. E na família tem problema, irmão. Você precisa conversar, ter o diálogo, conversar, entendeu?
ajeitar o que está fora do lugar. Então, às vezes as pessoas acham que casamento é algo, assim, voando. Casamento é uma responsabilidade. Você quer casar? É uma responsabilidade. Quer ter família? É uma responsabilidade. Vai ter problema? Vai. Mas converse. Chegue num ponto positivo. Bote Deus na frente. Bote Deus no meio do seu casamento, no centro. Oração. Peça direção a Deus. Está dando algo errado? Peça direção a Deus. Pode ter certeza que o seu casamento vai ficar beleza. Hein? Maravilha. Eu quero interagir com o irmão Marcos aqui, que está falando assim: tem que dialogar e não jogar o problema para debaixo do tapete. Verdade. O diálogo é a base do entendimento. Se não houver diálogo dentro do casamento, pode haver divórcio. Pode ter certeza. Quando você se cala, os problemas se multiplicam. Quando você fala, eles começam a ser resolvidos. Ele ainda diz assim: duas pessoas com pensamentos diferentes e atitudes diferentes. Verdade. Mas é projeto de Deus, né? Só uma mente extraordinária como a de Deus colocaria duas pessoas diferentes, que pensam completamente diferentes, para dividir o mesmo espaço. Mas isso é casamento, né? Casamento não é convergência. Eduardo vai fazer uma pergunta, mas eu preciso enfatizar uma coisa aqui para você entender. A maioria das pessoas se casam para ser feliz. A ótica do casamento é totalmente oposta. E aqui você vai, não se escandalize. Você não casa para ser feliz. Nunca, isso não é um preceito nem bíblico nem social. Você casa para fazer o outro feliz. Só que como a balança tem que ser justa, o outro também tem que ter a mesma mentalidade. Ele não casa para se satisfazer, ele não casa para ser feliz, ele casa para fazer você feliz. Um fazendo o outro feliz, há um equilíbrio. Quando não há esse equilíbrio, sempre vai haver parcialidade. É aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu, depois o meu cônjuge. Isso vai dar errado. Primeiro é seu cônjuge. E ele também olha para você e diz, primeiro ela. Quando isso é feito, não tem como dar errado. Tá bom? Vamos lá, Eduardo. Eduardo também vai interagir se ele quiser e tem uma pergunta boa aqui pra gente. A próxima pergunta eu já interajo. Deixa só eu ter mais ênfase. A próxima pergunta é o seguinte: o que significa o que Deus juntou, não o separe o homem? Mateus 19:6. Vamos lá, vou enfatizar mais uma vez a pergunta aqui. O que significa o que Deus ajuntou, o homem não separe? Vamos lá. Olha o que é que a Bíblia diz. Eu vou falar, ele vai falar, Eduardo também quer complementar. O presbítero José saiu aqui para pegar água, por isso que ele passou aqui diante de vocês aí na live. Mateus capítulo 19, versículo 4 diz assim: Ele, porém, ele Jesus, respondendo, disse-lhes: Não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Tem gente que pensa que família é homem, mulher e filhos, uma renca. Não. Família, na ótica de Deus, é homem e mulher, marido e esposa. Os filhos são o fruto desse casamento. Mas para que uma família seja estabelecida, só precisa ter um homem e uma mulher. Os filhos são a consequência boa desse relacionamento. Mas se eu não quiser ter filhos, eu não tenho uma família? Claro que tem. Você e seu marido sempre serão uma família. Isso é bíblico. Não dá para fugir disso aqui. Mas vamos lá, versículo 5. E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Aqui é uma união mística. E serão os dois em uma carne só. Lembra do que Paulo fala sobre a união de Cristo e a igreja, homem e a mulher? Isso é o parâmetro bíblico. Quando, na ótica de Deus, duas pessoas se juntam pelo enlace do matrimônio, Deus não vê dois. Deus vê quantos? Um. É um só. Não tem Eduardo e Cristineide. Tem dois que se misturaram. Não tem Elivan e como é o nome de sua esposa? Flaviana. Não tem Elivan e Flaviana. Tem um só. Não tem José e Aislan. Tem um só. Não tem Estevão e... Como é o nome, Estevão? Da varoa? Valéria. É um só. A ótica de Deus para o casamento não são dois. Deus olha e vê um. Na questão das responsabilidades, Deus individualiza. Deus cobra o homem como protetor, provedor, e Deus cobra a mulher como conciliadora e adjutora.
Deus não vai fazer uma confusão na hora de administrar as responsabilidades. Lembra que quando Deus desceu no jardim, ele não cobra Eva, ele cobra Adão. Porque Adão era o líder. Deus não vai cobrar a mulher. Deus cobrou o homem. Mas quem induziu o homem? A mulher. Mas Deus não se confunde nas responsabilidades. Mas a união mística do casamento revela que os dois agora são apenas um em Deus. Isso aqui é maravilhoso. Mas o versículo 6, para eu finalizar meu pensamento. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Peraí, vamos entender esse versículo aqui? Quem é que lhe separa? Quem é que tem o poder em potencial de nos separar? Nós mesmos. É Deus quem separa? Não, somos nós quem decidimos separar. É por isso que, quando Jesus fala sobre essa perspectiva, ele dá a perspectiva divina dizendo, não são mais dois, é agora um. Portanto, aquilo que Deus uniu intrinsecamente e formou um só, não separe o homem. O Senhor Jesus está dando aqui todo o panorama bíblico para que o casamento seja bem fundamentado. Primeiro, casamento é subserviência a Deus. Você casa com sua esposa, você casa com o seu marido, mas o cabeça do relacionamento é Cristo. Isso aqui é forte. Quando nós somos cristãos, é claro. Quando nós não temos Cristo em nossa vida, nós agimos conforme os impulsos da carne. É por isso que o homem bate na mulher, a mulher revida e dá problema, e a gente vê aí o que acontece no mundo. Mas quando o cabeça do relacionamento é Cristo, a gente tem que ponderar. Para onde Cristo vai levar a nossa relação? Para o entendimento bíblico, para o entendimento do Evangelho. Então, a minha subserviência a Deus refreia os meus impulsos. Eu quero separar, eu quero divorciar, mas peraí, eu sou cristão. Eu preciso orar, ouvir a Deus, eu preciso me condicionar. Mas, irmão, mesmo que tenha havido uma ruptura grave, um adultério, uma violência, eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus, porque a minha vida é dele. E a Escritura me manda consultar ao Senhor. É a vontade de Deus que eu vá para outro relacionamento? É a vontade de Deus que eu busque um novo cônjuge? É a vontade de Deus que eu saia? Preste atenção, eu não estou julgando quem já separou, quem já passou por esse processo. Talvez você que me ouve não tenha tido a força ou a condição necessária para se manter dentro do relacionamento. Você não merece ser nem julgada e você não tem que ter nenhum tipo de preconceito por aquilo que passou. Se você necessitar de ajuda, é só nos procurar. É só nos procurar, a gente lhe aconselha mediante a palavra. Mas a pergunta é clara. O que é que significa o que Deus ajuntou, não separe o homem? A vontade de Deus não é o divórcio. A vontade de Deus é a manutenção do casamento. Quando eu ajo segundo o cabeça da minha vida, eu pondero. Quando eu ajo segundo o impulso da minha carne, entra a parte humana. Então o homem vai separar aquilo que Deus uniu. Eu lhe disse, quem tem potencial para fazer o divórcio, somos nós. Somos nós que decidimos pelo divórcio. Elivan. Quando Jesus ele é questionado sobre o divórcio, ao invés de recorrer a Deuteronômio, onde está lá Moisés e tal, Jesus apelou para Gênesis, que é onde está esse versículo que nós estamos tratando sobre ele. O que Deus fez quando realizou o primeiro casamento, ensina-nos positivamente o que ele tem em mente para o homem e para a mulher acerca do casamento. Ele vai falar de aliança, ele vai tratar como aliança e vai ter toda uma representatividade. Em Gênesis 2, do 18 ao 24, revela que Deus, que o casamento nasceu no coração de Deus, né? Quando não havia ainda legisladores, nem leis, nem Estado, nem igreja. Então, nasceu no céu e não na terra. Então aí a gente já vai vendo as coisas espirituais como são. Mas também que Deus abençoou o casamento. Portanto, é uma expressão de amor de Deus e não de fruto da imaginação humana.
Então, a igreja, ela é sustentada hoje e composta pela maioria de famílias, né? Claro, vai ter as exceções, é óbvio. Eu estou só dizendo que uma maioria, o casamento, ele é um profundo relacionamento que demanda o abandono de algumas coisas para depois ter uma união. Olha só, parece confuso, né? O casamento, primeiro de tudo, é uma separação antes de uma união. Como assim? O casamento, antes de tudo, ele é uma separação antes da união. O casamento, quando eu falo de separação, eu estou falando que o casamento existe abnegação, devoção. Abnegar as coisas do mundo, a vida de solteiro, renunciar e ter contínuo revestimento espiritual. Então, quando você casa, primeiro você tem que ter uma separação das coisas do passado. Você já não é mais solteiro, você já não mora mais com sua mãe, você já tem responsabilidade. Então, a separação das coisas do passado, né? Por isso que eu digo assim, casamento, primeiro, antes de tudo, é uma separação, antes de se tornar uma união. Você vai se separar daquilo que você era, da vida que você tinha, das mordomias que você tinha, né? De você ser filho único ou filha única, e agora para se unir com alguém totalmente diferente, oposto a você, e algumas coisas vai demonstrar que parecemos demais um com o outro, mas não. Quando você sai debaixo das asas do seu pai e de sua mãe, da sua casa, e se junta com uma mulher que mela ali as escovas de manhã, você vai ver a diferença, né? E aí eu quero dizer assim, ó, casamento, ele é indissolúvel, ele não pode haver separação, é para a vida toda. Por isso a ênfase, essa união é permanente, ela é projeto de Deus. Casamento indissolúvel é para a vida toda, ninguém tem autoridade para separar o que Deus uniu. Que autoridade teria essa? Infelizmente, como eu disse, o potencial de divórcio é feito pelos cônjuges. Aí vamos para aquela. Marido e mulher devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, nas tribulações. Só a morte pode separar. Mas tem uma situação. Você, jovem, que está namorando ou pensando em namorar. O namoro cristão, ele não é para conhecer. O namoro cristão, ele não é para ver se vai dar certo, se há compatibilidade, se há muita coisa que parece um com o outro. Até foi falado aqui nas outros podcasts, eu acredito que o evangelista frisou isso. Conheça com quem você vai se relacionar antes, né? Olha se é a pessoa trabalhadora, se acorda cedo, se respeita o pai, se respeita a mãe, porque depois, se não respeitar pai, mãe, não trabalhar, não acordar cedo, para ir para a labuta, se gosta de ir para a igreja, como é que vai estar dentro do seu casamento? Né? Aí você vai ter que orar mais, aí você vai ter que jejuar mais, aí você vai ter que perdoar mais, meu irmão. Então, o jovem, ele namora para casar. Conhecer, você conhece antes de namorar. Conhecer, você conhece a vida dela na igreja, no estudo, com a mãe, com o pai, com os amigos, nos cultos de jovem, ali você vai conhecer. Agora, vai namorar, meu irmão? Então namora para casar. Aí agora é aquela questão. Se você conhece bem antes, vai ter menos dificuldade depois que casar. Verdade. Mas não vai sumir as dificuldades. Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. E no mundo, não é só lá no mundo secular não, meu irmão. É na sua labuta, no seu trabalho, dentro da igreja, fora da igreja, no seu casamento. Aí agora onde está? Qual é a base que nós temos bíblica, estrutura bíblica e espiritual, para poder garantir que o casamento vai ser indissolúvel, que não pode haver separação? Então, é bem dentro desse resumo que nós temos que ter, diante da perspectiva bíblica, que casamento é indissolúvel, não pode se separar. Presbítero José, quer comentar? Ô, irmão evangelista Eduardo, eu queria que você respondesse aqui a nossa irmã Claudinha. Ela está perguntando assim: e quando estamos em um casamento sendo traído e humilhado? Opa! E aí? É só isso aí? É, só Pronto, isso. minha irmã, Irmã eu Claudinha. quero lhe responder com todo o temor de Deus. É uma problemática grave, né? Você está dizendo aí, o que fazer quando nós estamos dentro de um casamento aonde nós estamos sendo traída, né, e humilhada? Preste atenção. Eu não sei se você está desde o início, eu não sei o seu contexto de vida, eu não sei se você remete a si própria ou a outra pessoa,
Mas em termo genérico, nós estamos falando aqui desde o início do programa que o divórcio não é a primeira e nem a última saída. Nós falamos que Deus odeia o divórcio. Isso é bíblico, está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Nós falamos também que Jesus, em Mateus 19, por causa da dureza do coração do homem, e esse homem que Jesus fala somos todos nós. Nós somos duros de coração às vezes, para nos submeter à vontade de Deus. Por causa da dureza do nosso coração, a questão do adultério abre uma brecha para o divórcio. Só que nós enfatizamos também que a quebra do enlace matrimonial gera conflito. Gera conflito. E não são conflitos fáceis de ser administrados. Na grande maioria das vezes, causa feridas profundas a questão do divórcio. Porque o divórcio não atinge só quem se divorcia. O divórcio atinge em cheio o casal e muito mais em cheio os filhos. Por quê? Porque a sociedade está deturpando a questão da criação de filhos, adotando posições que são únicas dentro da criação. E um filho, para que ele tenha saúde emocional, saúde espiritual e ele tenha saúde social também, ele precisa de uma figura paterna e uma figura materna, porque os dois desempenham papéis diferentes na cognição mental da criança, seja ele menino ou seja ela menina. Mas, lhe respondendo, ainda há amor nesse relacionamento, mesmo que tenha sido difícil suportar? É uma pergunta que eu lhe faço. Ainda há amor? Será que não vale a pena reconstruir? Será que não vale a pena dar a volta por cima, resolver os problemas, ter uma conversa franca, expor aquilo que está sendo problematizado? Você fala sobre traição, humilhação. Há amor? Tem como dar a volta por cima? Tem como colocar Deus nessa relação? Se tiver como fazer isso, vai ser muito bom. Vai ser bem melhor. Tá bom? É o que nós respondemos aqui com o coração aberto para você. Com o coração aqui cheio da graça de Deus aqui, do Espírito Santo, para lhe responder de uma forma bíblica. Se há amor, se há cumplicidade, tem como restaurar. Mesmo que a outra parte agora não queira ou não entenda, mas dá para fazer. Quando há amor. Ruim é quando não há, né? Devido circunstâncias. Mas eu quero entrar aqui em uma coisa que é muito séria mesmo. E Eduardo vai fazer essa pergunta. A gente já está quase finalizando, só temos 29 minutos. E eu vou dar uma palavra aqui para os divorciados, para aquele que já entrou nessa problemática. Nós vamos falar agora com o coração muito aberto, tá bom? Eduardo vai perguntar. Irmãos, eu acho que esse Batera RD é da igreja, eu esqueci o nome dele. Igor, isso. Ele perguntou bem assim: um namoro saudável já mostra que haverá divórcio no casamento? Um namoro não saudável. Um namoro não saudável não deveria passar nem de namoro. Porque se você namora com uma pessoa que não lhe elogia, se você namora com uma pessoa que não lhe valoriza, que não tem cumplicidade, que não tem respeito por você, ele nunca deve ter passado de um namorado para você, ou de uma namorada, porque pode ser a mulher também. Você não pode casar com uma pessoa que você não enxergue nele ou nela as qualidades necessárias para você confiar a sua vida na mão dessa pessoa, porque você vai dividir a mesma cama, você vai dividir as mesmas contas, o mesmo ambiente, você vai dividir os filhos, você vai dividir tudo com essa pessoa. Então essa pessoa tem que lhe amar, lhe respeitar. Essa pessoa tem que ter os predicados bíblicos que faça de você uma pessoa feliz. Aí alguém pode dizer do outro lado: então esse homem ou essa mulher não existe, porque não tem ninguém perfeito. Verdade, é verdade. Mas o casamento é um processo de aperfeiçoamento. São duas pessoas que pensam diferentes e que levam essas diferenças para o relacionamento, mas dentro da complexidade do matrimônio, elas vão se reestruturando. Uma passa a amar, outra passa também a cuidar, a zelar, a proteger.
E essa simbiose, né, essa mutação que não é genética, mas é comportamental, claro, vai fazendo com que eles sejam cada dia mais. Então, tá no namoro exagerado, abusivo, violento, cai fora. Rápido. Não deixa se transformar nem noivado. Tá no namoro onde ela ou ele lhe respeita, não infringe regras, não avança o sinal, não quer sexo antes do casamento por se tratar de duas pessoas cristãs, é uma pessoa boa. Merece mais confiança, conhece um pouco mais, vê a problemática de família um pouco mais, como é como filho, como é como irmão. E tudo isso aí vai revelando se um casamento vai ser saudável ou não. Eu lhe disse, mesmo com todas essas qualidades, quando você chega no relacionamento, os defeitos vão aflorar. Porque ninguém é perfeito. Mas os defeitos que vão aflorar não são defeitos graves, são passíveis de conserto através de diálogo. Vamos lá, Eduardo. As nossas escolhas, né, evangelista Eduardo, leva sempre ao certo ou ao errado. Mas, vamos lá, nossa próxima pergunta. Mas deixa só eu abrir não é nem abrir um parênteses, assim, eu não... Tem coisas que eu pra não mim, fui... Viu, irmãos, rapidinho, Eduardo. Tem perguntas que pra mim não aparecem aqui não, viu? Essa do irmão aqui não apareceu pra mim. Apareceu pra Eduardo, mas não apareceu pra mim. Eu não sou casado, nunca passei por esse processo de divórcio, mas eu tenho uma experiência dentro de minha casa. Minha irmã, ela se divorciou do esposo e eu não sei a dor do divórcio, mas eu conheço a dor, porque quando eu ouvia minha irmã falando com minha irmã, e ela desabafava assim, mãinha, você lembra, a dor do divórcio é aquela mesma dor de você perder alguma coisa. O esposo a traiu, né, foi por adultério, e ela é cristã, e ela se desprender, ela não queria dar o divórcio, mas a insistência dele em querer, né, enfim, esse processo todo, ela se referiu à dor do divórcio como uma dor de perda, um luto, né? Se divorciar também é passar por um luto. E aí, voltando à nossa pergunta, aqui uma pessoa que está num processo do divórcio, né? Está naquele processo do divórcio. Ele já pode começar a namorar, ou ele precisa esperar esse divórcio definitivamente sair para iniciar um namoro, ou naquele processo de divórcio ele já pode se relacionar com outra pessoa? Não. Se ele não for cristão, ou ela não for cristã, não está nem aí, né? Agora, se ele for cristão temente a palavra, de forma nenhuma, até porque eles estão legalmente casados, né? Até 2005, né, o adultério era crime, para quem não sabe. 2005 para cá, o adultério não é crime mais. Mas quem adulterasse até 2005 praticava um crime previsto em códigos, né? Mas o assunto não é lei, o assunto é evangelho, né? Mas vamos lá. Não pode. Infelizmente, alguém está nesse processo e por vontade própria, porque eu preciso enfatizar. O divórcio é uma decisão de quem está se divorciando. O divórcio não é uma imposição. Nunca será de Deus, mas pode ser impulsionada por forças espirituais também. Eu não quero aqui demonizar a questão do divórcio, não é isso. Mas eu estou dizendo que a decisão de se divorciar é sempre dos cônjuges. A responsabilidade pela problemática do divórcio é sempre de um ou de outro, ou dos dois, porque em casos que duas pessoas querem divorciar e acabou, né? Agora, a pergunta é simples. Alguém pode namorar em processo de divórcio sendo cristão? Não, de jeito nenhum. Até porque são legalmente casados ainda. Tem que esperar todo o trâmite de lei. E como é que eu tenho mentalidade, presta atenção, como é que eu tenho mentalidade sendo cristão em processo de divórcio e já querer um relacionamento? Eu tô cheio de problema. Ela tá cheia de problema e já quer arrumar outro. Já quer arrumar outra? Você quer levar esses problemas de agora, que estão aflorados aí, latentes, doendo, para o pobre coitado, a pobre coitada que vai receber uma bomba nuclear quando se juntar com essa pessoa? De jeito nenhum.
O processo de divórcio é um processo de luto que tem que ser vivido de forma isolado, para que haja cura na alma, para que essa pessoa entenda que esse novo relacionamento não pode ser construído na base das feridas do primeiro. É por isso que a gente está dizendo aqui, não é dizendo que você não tem a chance de reconstruir sua vida com outra pessoa. Você não ouviu isso da gente. A gente entende caso a caso, quando há um adultério e não há amor e nem a capacidade pela dureza de perdoar, que um outro relacionamento pode ser estabelecido, mas a gente está enfatizando que esse segundo relacionamento não será fácil. E não vai ser, porque existem coisas que não se curam do dia para a noite. Aí o camarada ou a mulher sai de um relacionamento com toda essa problemática, com uma semana ou um mês depois, está de namorado novo. Vai dar o quê? Problema. Problema. Não tem como não dar. Verdade. Pastor Elivan. Diante dessa situação, eu vou até trazer assim, como o Batéria RD falou ali, o Igor, né? Sobre o relacionamento saudável no namoro, se isso influenciaria para um casamento saudável. Da mesma forma, eu ia usar essas palavras que o evangelista usou. Você está vindo carregado de problema. A pessoa que não tá conhecendo já vai se envolver num problema antes de terminar a situação do outro. Então, assim, a influência já começa aí. Por quê? Porque no relacionamento, lá no namoro, e eu aconselho aqui o jovem, depois você pode voltar lá no podcast, você vai ver. Lá no namoro, ou a pessoa está se conhecendo, conversando, está na igreja, saindo de um divórcio para poder iniciar um novo relacionamento. Aí agora nós vamos lá para aquela frase antiga que nós sempre ouvimos. Vamos orar para saber o que Deus vai nos orientar. Vamos orar. E o orar não é orar uma vez de noite emocionalmente, não. Deus falou comigo. Falou não, calma aí. Por quê? Porque tem que ter uma fundação espiritual. Os aspectos que vai influenciar é o quê? Quais são os caráter, o caráter, como é que está o caráter da pessoa depois de passar por um processo de divórcio? Quais são os valores que ela está acreditando? Porque vai haver um impacto muito grande relacionado na igreja, na família, nos filhos. Tudo isso vai depender muito, né? Quais são a resolução dos conflitos, que não foi resolvida ainda esses conflitos. A pureza e a santidade tem que existir. Então, para haver pureza e santidade, realmente todo mundo tem que estar assim, ó, coração tranquilo, em paz, tudo transparente, os pingos, tudo nos i. Aí eu ainda acredito assim, que a pessoa que saiu do divórcio, ele não pode nem pensar rapidamente em já cair em outra situação. Como cair em outra situação? Porque casamento só vai mudar endereço, pô. Tipo assim, como assim, Elivan? Tudo que nós colocamos aqui, comunicação, a forma de tratamento, você vai sair, se a pessoa tem um mau caráter, se a pessoa não cuida da moral, se a pessoa não é pura, não tem santidade, ela vai entrar tóxica em outro relacionamento. Se você não conheceu a pessoa lá no namoro, né, os pais, a família, porque quando você casa, querendo ou não, você também casa com a família, pô. Não tem como jogar fora. Ele vai, como assim? Meu irmão, vou morar numa casa separado, não quero ver nem minha sogra. Vai começar a confusão daí. Que a sogra vai lá, o sogro vai, a família vai, e vai ter de que estar junto e vai ter que aceitar. Claro, cada um no seu cantinho, mas tem que estabelecer o quê? Propósito. Tem que haver pureza, santidade, né? O propósito no relacionamento é o quê? É a satisfação emocional lá no namoro ou agora na saída do divórcio? O que tipo de propósito é? Diversão? Sabe? Tem que ter cuidado no lado emocional. É satisfação pessoal? É emocional? É diversão? Então tem que ter um discernimento mútuo para poder chegar a um novo relacionamento ou ao casamento. Então, tudo isso precisa de uma intencionalidade voltada para Deus primeiro. Porque assim, no casamento, claro, é para fazer o outro feliz, é para ser feliz, mas acima de tudo, lembre-se disso. Tudo nós temos que fazer para a honra, glória e louvor do Senhor.
Maravilha. Presbítero José quer comentar alguma coisa, porque a gente vai finalizar. E eu quero trazer uma palavra, sabe, de consolo para aqueles que estão com crise em casamento, em processo de divórcio, e aqueles que, infelizmente, eu digo infelizmente porque é como se fosse um luto, né? É como se alguém tivesse morrido, e na verdade morreu, porque quem morreu foi a família. Verdade. A família morreu. Quando há um divórcio, uma família morre. Quando há um divórcio, lembra daquele 1 de Mateus 19:6? Aquele 1 volta a ser 2. E não é a vontade de Deus. Daqui a pouco, presbítero José. É bem interessante, irmão Eduardo, o que você falou agora, porque quando se acaba a família, não se acaba só o marido e mulher. Envolve os filhos, né? Os filhos, há um grande prejuízo. Agora, bem interessante irmão, que o irmão Eduardo frisou, como irmão Eduardo Santo, que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, está saindo de um relacionamento, né? Está se separando, e antes de se ajeitar, de resolver aquela situação, já quer entrar em outro. Eu conversava com o irmão essa semana, não vou dizer o nome dele, e ele me dizia: rapaz, tem um irmão que está se separando, né? Porque disse que a mulher parece que adulterou, e ele já vai casar com outro. Ô filho da mãe sabido. Filho da mãe sabida. Não resolveu nenhum e já vai colocar a bucha na outra. Agora, a coitada tá entrando de gaiate, né? Tá entrando de gaiate. Não sabe quem nem é o irmão, não conhece nem quem é o irmão direito. Aí já vai entrando de gaiate para pegar a bucha do irmão. Porque às vezes, muitas das vezes, quem tá se separando não quer, ambas partes não quer assumir a culpa. Todos os dois tá certinho. Mas certinho que acabou. Mas irmão, é verdade. O cara tá tão certo. Não, eu que tô certo. Nenhum dá o braço a torcer, não é isso? Eu tô certo, eu me separei porque ela não presta, ele não presta. E às vezes, aí acaba um casamento porque um diz, ele não presta, ela não presta. Então, esse irmão acabou o casamento porque disse que a mulher adulterou, e que o irmão orasse por ele, porque ele já estava arrumando outra. Eu acho que ele já estava maquinando, ele já estava em pensamento de arrumar outra, irmão. Porque um casamento não acaba de uma noite por dia. Um divórcio não é de uma noite por dia. Algo está dando errado. Algo não está dando certo. Então, é o mesmo jeito que o cara que quer se matar, né? O cara que quer se matar, ele não planeja, eu vou me matar hoje. Não é. Ele vem maquinando aquilo há muito tempo. Bem assim é o casamento. Ele vem maquinando há muito tempo em fazer coisa errada e o casamento ir pro água abaixo. Então, o cara tá aqui hoje com a mulher. Aí, minha mulher adulterou e eu já vou arrumar outra. Oxente, tem algo estranho aí. Já vai arrumar outra, já tá em... É o mesmo jeito do cara que morre, né? Ou o cara, ou vice-versa. O marido morreu, a mulher disse, já vou me casar com outro, já tem outro ali. Então tem algo errado aí, meu irmão. Tem alguma coisa errada nesse mistério. Não passa pelo processo do luto, né? Entendeu? Mesmo na questão, a morte propriamente dita e o divórcio. É um luto. Eu entendeu? Aí o cara já... Pode terminar. Já tô de olho em outra. Irmão, ore por mim, porque minha mulher me traiu. E eu já tô com outra ali, já vou casar com outra. Ligeirinho. Esse é ligeiro. Meus irmãos, olha, tem muita mensagem que apareceu aqui no telefone de Eduardo, que para mim não aparece. A irmã Poliane, Cleverson, Edmilson, Michele, meu Deus, tanta gente, Gilmária, meu Jesus, irmã Mara, Leandro, muita mensagem que para mim não apareceu. Mas eu só quero dizer a todos aqui que nós fizemos o máximo para responder as mensagens que apareceram, mas eu tenho uma palavra aqui para falar
Dá Quer falar, tempo só Eduardo? dois minutinhos. Vamos Um lá. minutinho, aliás. Assim, o processo de divórcio é um processo de luto, como bem o evangelista colocou assim, que afeta toda a família. Minha irmã não mora aqui, ela mora em Itaporanga, mas toda a família foi afetada e a sobrecarga maior, eu acredito assim, que vai muito sobre os filhos. Tipo, minha sobrinha teve que fazer acompanhamento psicológico para poder ir para psicóloga, para poder entender todo aquele isso, coisa. que ela não estava assimilando todo aquele processo ali. É um processo de luto tão grande, porque toda vez que minha mãe ligava para fazer aquele acompanhamento, como é que você tá, e não sei o que, aquela dor vinha e ela chorava, e até hoje, assim, hoje, depois que o divórcio saiu, que é uma dor tão grande que minha irmã não gosta que toque nesse assunto dentro de casa. Mas- Não gosta que toque é um assunto desconfortável para estar superado, mas é um assunto desconfortável. Uma ferida, né, que se mexe. E ela não quer assim saber de um outro. Então é como bem o presbítero colocou, a pessoa mal sai de um relacionamento já quer entrar em outro. E minha irmã tem quase 5 anos que está separada e ela não pensa em um relacionamento hoje, né? Então é um luto. Deixa eu finalizar aqui e depois o pastor Ivan vai orar. Eu quero dar uma palavra aqui para 3 classes de pessoas. A primeira, pessoas que estão nos ouvindo agora com crise no casamento. Eu preciso dizer uma coisa para você. Nenhum casamento é perfeito. O meu não é, o de Elivan não é, o de José não é, o de Estevão também não. Daqueles que estão casados aqui, que está com o casamento aparentemente bem, também não é perfeito. Todo casamento passa por processos de declínio, crises, esfriamento. Estou sendo bem sincero. Afastamento sexual não é o natural, mas acontece dentro do casamento e não pode perdurar porque isso complica até a vida espiritual. Todo casamento passa por processos complicados. Esses processos só conseguem ser vencidos com 3 coisas. Primeiro, maturidade. Alguém maduro identifica problemas. Porque tudo aquilo que sai da normalidade tem que ser identificado. Com a maturidade eu identifico. Com o diálogo eu trato. Eu vou tratar com o diálogo. Porque quando eu identifico, a inércia da falta do diálogo faz ele não ser resolvido. Mas a atitude de dialogar vai mostrar. Olha, tem alguma coisa aqui embaixo do tapete e eu já tirei e quis lhe mostrar. Tá vendo que está errado? Então, o diálogo. Terceira coisa, a sujeição. Quando eu me sujeito, não é o outro apenas. Quando eu me sujeito a Deus, o meu casamento tem uma probabilidade imensa de ser reestruturado. Por quê? Porque eu me sujeitei. Primeiro eu amadureci para identificar os problemas, segundo eu tratei na base do diálogo e depois eu me sujeitei. Primeiro a Deus, depois ao meu cônjuge. Tem como consertar. É porque alguns problemas parecem ser muito difíceis de resolver, porque na verdade os casais não se propõem a resolvê-los. Se propõem a tomar posições que geram conflitos cada vez mais. Que tipo de reações? Eu estou certo. Aí ela diz, não, certa estou eu, você que está errado. Ninguém cede. Quando ninguém cede, pode ter certeza que é uma porta para o divórcio. Para ganhar, às vezes, dentro do casamento, é preciso ceder. Um cede em um canto, outro cede no outro. Um vai dando espaço, o outro vai tomando aquele espaço, depois o outro é quem dá, o outro vai tomando, e há um equilíbrio no relacionamento. Então, em nome de Jesus, dá para restaurar. Essas crises serão vencidas com oração, mas com ação. Você vai identificar, você vai dialogar e você vai se sujeitar primeiro a Deus e depois ao seu parceiro. É uma sujeição com amor. É uma sujeição com respeito, com zelo. Segunda classe de pessoas. Tem pessoas que estão em processo de divórcio. Nós dissemos aqui que não é a primeira saída, não é a segunda, a terceira, não, nem é nem a última saída. A vontade de Deus é que esse casamento não acabe. Só que vai depender do seu nível emocional
de saber ultrapassar as barreiras que foram estabelecidas como um ponto para o divórcio. De repente você foi traída, de repente você foi humilhada, de repente você foi agredida, de repente alguma coisa fora da normalidade aconteceu, isso causou estragos emocionais terríveis. Eu não lhe julgo por isso. Eu só lhe digo uma coisa em nome de Jesus, por testemunho de pessoas que já conversaram comigo e têm testemunhos poderosos que dá para consertar quando o amor ainda é a base do relacionamento. Não existe perdão sem amor, mas quando existe amor, o perdão pode acontecer. E não é aquele tipo de perdão acusatório, que em fases de relacionamento, quando o casal se une, sempre vem à tona quando um tem raiva do outro. É um perdão para esquecer. É um perdão literalmente para apagar. Para deixar com que daquela data da união em que se restabeleceu a reestruturação do casamento para frente, seja moldado pela graça, pelo Espírito de Deus e pelo companheirismo do casal. Dá para reestruturar. Depende de quem? De nós mesmos. Depende com que essa dureza que Jesus fala em Mateus capítulo 19, versículo 6, não seja o motivo para que esse divórcio aconteça. Tá bom? Agora para a última classe de pessoas, a gente ainda tem alguns minutos. Já divorciou. Não teve como segurar. Não se sinta um pecador ou uma pecadora. Se os seus motivos forem motivos bíblicos, que nós falamos aqui, Elivan, exaustivamente, tá certo? Se você não teve suporte emocional para lidar, e infelizmente a família morreu, porque o divórcio é a morte da família. Tá vivendo esse luto, tá difícil ainda, se sente estranho nos lugares, se sente não incluído, não incluída, não se sinta assim. Jesus lhe abraça, Jesus conserta o teu coração, Jesus acalma essa tempestade e Jesus te ama da mesma maneira. Tá bom? Procure um local para você congregar que ame a sua alma e seja tratado por Deus. Mas não se enclausure, porque uma das consequências do divórcio, pastor Erivan, é a clausura pessoal. Quando a pessoa é cristã, é a clausura pessoal um dos sinais mais evidentes desse luto que nunca acaba. Então não se enclausure, não se feche, se abra para Jesus. Ele tem a palavra que conserta o teu coração. Pastor Elivan. Glória a Deus. Vamos orar? Estamos no final, são 22h55. E eu peço a você que junte-se comigo aí na intercessão, irmão. A oração é muito séria. Então nós vamos orar agora por pessoas que estão bem no casamento, por pessoas que estão se relacionando no início do namoro, né? Então eu queria orar junto com você e quero que você junte-se comigo aí. Onde você estiver, você vai inclinar a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Vamos em espírito, ou se você quiser orar em voz alta, ore junto comigo. Vamos pela intercessão. Antes de começar a orar, nós vamos prestar aqui uma homenagem, ao mesmo tempo demonstrar o nosso sentimento de luto, né? E que pela uma pessoa extraordinária, o pastor Zé Carlos, né, que veio falecer, e toda a Simão Dias, né, todos amigos, parentes, ovelhas que conhecem o pastor Zé Carlos, está consternado. Então que ele descanse em paz, que a família venha receber conforto. E vou trazer o versículo da foto que está circulando nas redes sociais em forma de homenagem, que é em Timóteo 4:7, o versículo completo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu irmão, eu creio que o pastor Zé Carlos já está lá na glória. Vai ter sentinela na praça do conjunto da delegacia, né, na praça central do conjunto da delegacia. Eu creio, fica até o recado, é uma das formas mais fáceis de pregar e evangelizar nessa época, é quando a gente vê assim alguém de luto. A cidade está de luto, eu quero dizer assim, ele vai para a glória. E você que está aí ouvindo, tem certeza que vai para a glória quando morrer?
Enfim, vamos orar. Eterno Deus e Pai, poderoso Senhor, nós somos gratos pela noite deste dia, Senhor, que o Senhor nos deu oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra, a meditação de acordo com a perspectiva bíblica. Tratamos sobre o divórcio, meu Pai, na perspectiva bíblica, sobre casamento, sobre união estável. O Senhor tem nos orientado, nos ajuda, meu Pai, continua nos dando sabedoria para lidar de forma correta, de forma, meu Pai, ética, com moral, que nós possamos usar a Bíblia e não somente nossos pontos de vista, Senhor. Mas eu quero pedir que o Senhor abençoe cada casal que está nos ouvindo, cada ímpar que está pensando em se relacionar, que o Senhor ajude essas pessoas a orar junto, individualmente, orar junto para buscar um relacionamento baseado na tua orientação, nos princípios bíblicos. Senhor, ajuda cada uma das pessoas que estão ouvindo a buscar decisões baseadas na tua vontade. Revela a cada um, Senhor, que nós temos que cultivar amizade verdadeira, relacionamento baseado no respeito, na confiança, na parceria. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, quem nos ouve, quem participa, a estabelecer limites saudáveis, a nos comprometer com a tua palavra, com a pureza, com santidade, honrar um ao outro, amar ao próximo, respeitar os valores cristãos, mas acima de tudo, Senhor, respeitar o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, meu Pai. Que nos ajude, Senhor, a estar com um propósito voltado ao Senhor. O foco é Jesus. Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor, e que nosso relacionamento, seja de conjugal, seja de casamento, seja no namoro, seja sempre para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Simão Dias FM, a rádio primeiro lugar em seu coração, informa.